Boa tarde, eu quero trabalhar nessa live uma coisa que eu nunca trabalhei nenhuma das outras que eu já fiz. Eu tenho falado bastante do grande, fantástico, eficiente método de recuperação que são os 12 passos. E já falei de partilha de passo especificamente o 1, 2, 3, 4, 5, que já falei até agora. E eu quero falar sobre receber passos. A atividade de estar sentando na frente de alguém e recebendo passo. Receber passo significa ouvir o que o outro pensa sobre cada passo específico em relação à sua própria vida. E, assim, evidentemente, responder às perguntas do Guia para Trabalhar os Passos, que é um livro fantástico da Irmandade dos Narcóticos Anônimos, Irmandade Mundial. Livro fantástico. Então, assim, já falei de partilhar e teci considerações sobre partilhar passo. Eu queria falar sobre receber passo. Receber passo, seja como padrinho, seja como amigo, ou apenas como um ser, assim, disposto a estar ajudando a minorar as aflições e os tormentos de um adicto, um ex-dependente de drogas e álcool, que está tentando reconstruir ou construir a sua vida em bases sólidas. Muito bem, recapitulando, nós sabemos muito bem que as pessoas que procuram parar de usar substâncias, elas o fazem porque já estão numa fase de não conseguir continuar no uso. E aí fica entre a cruz e a caldeirinha, que não consegue usar mais e também não consegue parar. Então elas se internam, elas vão para grupos, elas vão para igrejas e se viram aí com aquilo que elas acreditam que possa gerar força para que ela possa iniciar uma caminhada nessa vida já sem drogas e álcool. E feito isso, a conquista de uma vida de abstinência de substância, a conquista de existir um dia de cada vez, sem a necessidade de estar tentando mudar a realidade, muito pelo contrário, encarando a realidade de frente e lutando para transformá-la em alguma coisa melhor, onde não seja mais necessário o uso de substância alteradora, seja ela qual for. E aí, para fazer isso, aqueles que escolhem o eficiente método dos 12 passos, que são um programa de recuperação fantástico, podem escolher o Guia para Trabalhar os Passos, um livro encontrável em grupos dos Narcóticos Anônimos, e responder as perguntas de cada passo que estão lá. São cerca de mais de 450 perguntas e divididas objetivamente nos assuntos de cada um dos 12 passos. Aí a pessoa, normalmente, ela responde aquilo em áudio, ela pode escrever, responder escrito, como a maioria faz, mas não necessariamente. É preciso escrever para aqueles que não têm o hábito da escrita. E, enfim, ela responde da maneira que lhe couber essas perguntas e procura alguém para que ela possa ler ou ela possa falar da sua elaboração sobre aquele assunto. E isso é o ato de partilhar passo com alguém.
Então, eu queria falar disso, como eu estou bastante envolvido com isso há anos, recebendo passo de muita gente, como eu estou envolvido também com muitas pessoas que também fazem isso de uma maneira fraternal, amorosa. Eu quero falar sobre isso aqui, essa atividade. Quando a gente recebe passo, quando a gente ouve alguém partilhando a sua intimidade, a sua maneira de ver, a sua própria vida, a sua maneira de contar a sua própria vida, quando a gente faz isso, é importante observar, pelo menos eu e muita gente pensa assim, é importante observar que quando se recebe passo de alguém, a postura de quem recebe não é uma postura de conselheiro, é uma postura de terapeuta. Deixe o trabalho de análise para os psicólogos, os profissionais que trabalham com as dificuldades mais específicas do caráter, do psicológico e do emocional. A pessoa que recebe passo, ela precisa ter em mente, primeiro, uma forma amorosa de ouvir. Ela tem que ser um bom ouvinte, um bom e paciente ouvinte. E toda a preocupação não é trabalhar nuances daquilo que lhe é contado por aquele que está fazendo a partilha de passo. Toda a prioridade é dada para perceber a estrutura que está por detrás daquela pessoa que se conta, que se mostra com notícias honestas sobre si mesmo, sobre a sua história, olhar aquela pessoa no sentido da estrutura adoentada que ela traz de se ver dentro das suas relações e da sua própria história. Então, muita gente se sente muito mais confortável, é claro, no papel de depoente, de procurante, de afilhado, e não no papel de receber. Muita gente acredita não ter a grande capacidade e que acha necessário para poder entender aquele que partilha, então eles preferem ser partilhadores. Ocorre que tem imensamente mais gente precisando de ajuda e pouca gente recebendo esse benefício de partilha de passo. Então, na verdade, o objetivo é que todos construam esse apadrinhamento. E a construção, o preparo para ser padrinho, o preparo para poder receber passos de outras pessoas, consiste em ter interesse pelos 12 passos, trabalhar seus passos na sua vida, para poder ir construindo um saber a respeito desse assunto e se transformar constantemente em pessoas com qualidade de percepção para poder estar recebendo passos de outras pessoas. Então é muito importante que aquele que se prepara, e todos deveriam fazer isso, porque há carência de pessoas para fazer isso, aqueles que se preparam para receber passos, eles precisam estar fazendo o seu próprio trabalho de passo e o estudo, buscando conhecimento, participando, se tiver essa oportunidade, de reuniões de estudo de passo, ou, se isso não existir, pelo menos fazer isso individualmente, uma busca de estudo e reflexão sobre esse assunto.
tendo como objetivo se preparar para que outras pessoas possam ser beneficiadas. Então, é prioritário quando se recebe passos de alguém, observar assim, com bastante atenção, os nuances da doença que ali está instalada. Quando uma pessoa para de usar, toda a motivação para o uso está nela, na sua história, na sua maneira de existir, de ver o mundo. E sendo assim, ela precisa estar na frente para poder acolher e ajudar. Aquele que recebe passo tem que ter em mente que o outro que está à sua frente, se colocando humildemente numa posição de partilhador, de contador de sua própria história, ele conta que aquela pessoa esteja na frente, preparada para poder receber a sua fala e ajudar a elucidar as suas confusões e responder perguntas sem resposta que ela traz, e para isso ela precisa estar envolvida com o programa. Se não houver isso, dificilmente ela vai conseguir colaborar. Muitas vezes a tendência é de aconselhar, minimizar situações, se tornar uma espécie de um ajudador, um conselheiro, e isso não é verdade. Eu acho que a postura é ouvir de uma maneira profundamente atenta e sentir a doença que habita aquele outro ser de que está ali reclamando por vida, reclamando por qualidade de vida na frente dele. E é interessante observar que a ajuda que vem daquele que ouve, ela é extremamente fundamental. O que ele possa dizer, a maneira dele compreender, se ele tem uma compreensão da doença da adicção. É capaz de perceber a doença se manifestando na fala do outro, ele pode falar em cima dessa estrutura. Não é conveniente aconselhar no sentido de faça isso ou faça aquilo, colocar metas e regras. Não, isso não é importante. O importante é compreender e perceber o estado de doença que habita aquele partilhador que está na sua frente. Então, essa atividade de receber passos é uma atividade extremamente libertadora. Queira Deus que quanto mais gente possa se habilitar, quanto mais gente possa se dispor a ajudar outras pessoas no sentido de ouvi-las e encurtar o caminho para a saúde que elas, porventura, estão buscando. O ato de receber passos, o ato de se colocar à disposição do outro, no sentido de ajudá-lo, é um ato, além de fraterno, é um ato de trazer claridade para a vida daquele que está chegando em busca de luz e de melhoria para as suas condições de vida. E o que a gente observa nessa relação de receber passos é que essa atividade, o próprio material de passos e essa disponibilidade que o procurante, o buscador, tem para poder se melhorar, essa relação com o padrinho, com aquele que recebe passo, ela forma um ambiente de profunda energia
entre aquelas duas pessoas e com aquele assunto de busca de liberdade do espírito, é que seguramente aquela pessoa que está se dispondo a melhora, ela realmente vai melhorar. É como se fosse uma segunda rendição. A primeira rendição é aquela onde a pessoa chega num programa de ajuda e ela se rende diante de um passado que não funcionou, um passado imediato que está ali, de drogas e de miséria. E na medida em que ela se rende, o fato dela ficar limpa se manifesta a partir daí. Se não há rendição, não há uma continuação de uma vida limpo. E à medida em que a pessoa fica limpa, outras rendições vão se acumulando como necessidade para que ela melhore a sua própria vida. Se não houver melhora de qualidade de vida, se não houver evolução, se não houver mudança, se não houver crescimento, seguramente as mesmas dificuldades que o mantiveram no uso de substâncias vão figurar nos seus dias limpos como um convite permanente para a volta ao uso, porque a vida pode ser que não tome o rumo que deveria tomar, na busca eterna e permanente de paz do Espírito. É importante observar que todas as pessoas que passam por essa experiência, que nunca termina, porque ela trabalha de 1 ao 12, e quando chega no 12 ela volta ao primeiro, e aí na segunda vez que ela partilha de novo sobre aquele espaço que ela já havia partilhado, ela vai percebendo uma constante melhora na maneira de existir e de enxergar a vida nos seus dias. A vida deixa de ser um tormento, uma fonte de problemas que não acaba e começa a ser premiada com alguma paz que só pode ter origem no Espírito. É isso. Proximamente eu quero fazer live, trabalhando também, o resultado do trabalho de passo na vida das pessoas. O quanto é importante isso. É claro que tem pessoas que chegam no programa e ficam limpas e se dão por muito felizes porque estão limpas e com toda razão, evidentemente, porque se livraram de uma tortura, de um tormento imediato que são as drogas, mas elas vão perceber, não demora muito tempo, talvez 1 ano ou 2, que a vida não se arrumou porque ela está limpa e que há situações, há defeitos de caráter, há dificuldades no caráter que emperram e atrapalham a vida e a possibilidade de atingir alguma coisa que ele possa chamar de felicidade. É isso. Deixo aqui um incentivo para que todas as pessoas que tenham interesse no assunto, todos os adictos, que realmente queiram melhorar, entrar dentro de um processo evolutivo que é, no fim das contas, o destino da vida, evoluir, apesar das dificuldades que a vida vai apresentar. Mudança de realidade, é isso. Então, mando essa live lá para minha conta, sergio.murilo. Compartilhem com outras pessoas para que outros, porventura, que precisem, possam também serem ajudados. Se inscrevam lá no canal, porque sempre que cair lá uma live nova, você vai ser avisado disso se você tiver inscrito.
Muito obrigado. Uma boa tarde de domingo e que todos realmente consigam encontrar o melhor dos caminhos numa vida limpa e de recuperação. Parabéns e viva os 12